solicitando fundos adicionais do Fundo Monetário Internacional. Tem fundos de várias espécies de emergência e tal. Agora, quem é que está fazendo isso? 11 países. Faz o grupo dos 11 do Brizola. Eram 10, chamado Clube de Paris, que eram as chamadas nações mais ricas do Ocidente, e agora eles abriram suas fileiras e incluíram mais um, o mais jovem do grupo, que é a Suíça. Então são 11. Então eles decidiram que vão aumentar 50% a cota do Fundo Monetário Internacional, e vão aumentar o fundo de emergência de não sei o que, 100%, etc. Enfim, está-se lentamente chegando àquilo que se precisa chegar. Mas eu não tenho dúvida que a direção tem que ser essa. Quer dizer, que os governos vão começando, os governos que têm superávit, que têm, na verdade, que são os credores desse bolo enorme de dinheiro, têm que começar a assumir essa dívida e negociar com os governos devedores uma forma de tentar, para começar, reescalonar essas dívidas, jogá-las para o século XXI, XXII, não sei para quando, e, sobretudo, criar condições para que elas possam ser pagas. Como é que se pode pagar essas dívidas? Esse é um ponto que talvez já tenha mencionado, não me lembro, mas é tão importante que eu vou voltar a ele. Como é que o Brasil pode realmente começar a pagar? Só com suas mercadorias. Tá certo? Como nós não temos o privilégio de ter uma moeda conversível que os outros aceitem como reserva de valor, que guardem nos seus cofres, nós só podemos pagar com nossas mercadorias. Significa que os países credores têm que passar anos e anos e anos comprando do Brasil mais do que nos vendem, ou seja, mantendo uma balança comercial deficitária com o Brasil. Não há outra maneira de pagar, tá certo? Como é que nós podemos pagar, a não ser dando a eles mais em valor, soja, café, automóvel, sei lá o que for, do que nós compramos deles. E não um ano, 20 anos. E não só com o Brasil, com todos os países devedores. Tem que fazer um esquema de pagar. Pagar significa, para o credor, comprar. Bom, nós estamos, como eu expliquei ontem a vocês, numa crise em que ninguém quer comprar. Uma crise em que todo mundo quer vender. Então é impossível, não depende nem do governo brasileiro, nem de qualquer outro governo, não dá para pagar por isso. Neste preciso momento, a crise econômica mundial, que, como eu tentei mostrar para vocês, é uma decorrência, em parte, da crise financeira, ela está se tomando aquela ar de 1930, por isso que eu falei tanto dos anos 30. Quer dizer, o comércio mundial está caindo. Apesar do GATT, lembra do GATT, do Acordo Geral de Comércio e Tarifas? Apesar do GATT proibir o protecionismo, proibir que os seus membros aumentem as chamadas barreiras tarifárias, cobrem mais imposto sobre os produtos importados, todos os países estão agora inventando barreiras não tarifárias, que são tão eficientes quanto as tarifárias. Por exemplo, os Estados Unidos vão ao Japão e convencem o Japão a não exportar mais que uma certa quantidade de tecidos aos Estados Unidos. Convence, é modo de dizer, é uma briga violentíssima e, no fim, os japoneses cedem porque as ameaças dos americanos são certamente, se vocês não limitarem as suas exportações, a gente vai acabar taxando. Ou dá ou desce. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, quando nossas exportações incomodam, nos acusam de dumping, nos acusam de subsidiar as exportações, o que, aliás, é correto, estamos realmente subsidiando, e com isso se taxa e se impede que eles sejam compradas. Quer dizer, há uma guerra para não comprar. Isso está acontecendo em relação ao Brasil, em relação a outros países do chamado terceiro mundo e entre os países industrializados também. Então, no ambiente de crescente autarquia, está todo mundo querendo substituir importações. Nós estamos rapidamente entrando naquela coisa dos anos 30, que todos os países, os mais adiantados ou os menos adiantados, estão procurando se tornar autônomos, autossuficientes, autárquicos e, portanto, querendo substituir o que compravam nos outros países pela sua própria produção. É absolutamente impossível que o Brasil e os outros países devedores paguem suas dívidas. Não dá para pagar porque os credores não querem receber. Bom, mas então o que eles estão reclamando? Acontece que o devedor financeiro não tem nada a ver com o comprador comercial. Quer dizer, há uma
dentro do sistema capitalista que é descentralizado, há essas contradições que é preciso entender. Quer dizer, quem não quer comprar não é o banqueiro, esse quer receber. Esse luta para que os Estados Unidos importem mais mercadorias brasileiras. Ele sabe que é o único jeito do Brasil poder pagar uma parte, pelo menos dos juros. Quem não quer que se importe é o operário americano, que não tem emprego. É o pequeno industrial, o pequeno agricultor, etc. Enfim, é o pequeno empresariado e o proletariado que estão numa frente isolacionista e protecionista nos Estados Unidos, no Japão, na França, etc, etc, etc. Então, há um choque lá, na qual a parte protecionista está ganhando em todas as frentes. Quer dizer, chegou a um ponto em que a crise econômica saturou e a opinião pública está fortemente motivada, através do Congresso nos Estados Unidos, a apoiar medidas que protejam a indústria americana, protejam a agricultura americana e, consequentemente, impeçam que o Brasil pague sua dívida. Vale a pena também dizer que neste processo de autarquia, que é um processo de nova decomposição do sistema econômico mundial, lembra? Eu falei de uma decomposição do sistema nos anos 30. Estamos novamente entrando numa decomposição desse sistema nos anos 80. O Brasil é parte ativa. Nós não somos só vítimas. Somos vítimas na medida que não podemos pagar. O que nós fazemos? Vamos deixar de comprar. Quer dizer, para reduzir esse déficit, o Brasil pretende ter este ano o superávit, o saldo positivo, na sua balança comercial de 6 bilhões de dólares. Como não vai poder alcançar esse saldo positivo vendendo mais, porque ninguém quer comprar, vai ter que comprar menos. Quer dizer, vai haver, já está havendo, uma redução fortíssima das importações. Aliás, desde o fim do ano passado. Provavelmente, este ano, o Brasil vai importar 5, talvez 6 bilhões a menos do que importou. Significa, está jogando a crise para os nossos fornecedores. Está tratando nossos fornecedores como é tratado também, que nós somos parte ativa nessa ciranda infernal. Muito bem. Vamos agora elevar o nível da nossa discussão dessas constatações muito concretas e numéricas e tal, mas que são importantes para balizar o que está acontecendo, para um nível um pouco mais amplo, um pouco mais teórico. Na verdade, o que vai acontecer? O que está acontecendo no plano mundial? Eu diria que o que está acontecendo é a liquidação da herança keynesiana. Quer dizer, de 40 e poucos até 80, a política econômica no mundo capitalista foi pautada, em linhas gerais, pela coisa keynesiana, pela teoria keynesiana, pelas recomendações práticas keynesianas. Elas fracassaram. Elas levaram a essa crise. Não fracassaram gratuitamente. Elas garantiram, durante algum tempo, um crescimento extraordinário da economia capitalista mundial. Não foi que elas nunca deram certo. Porém, depois de 25 anos, essa fase de alta do quarto Kondratiev, elas estão falidas. Qual é a razão da sua falência? É algo que dá honra ao Keynes, porque ele tinha previsto isso. Porque não dá para você regular a conjuntura através de mecanismos de política governamental num plano puramente nacional. Quer dizer, você não pode, em cada pedaço da economia mundial, que está cada vez mais interligada e interdependente, fazer a sua política de conjuntura sem que isso repercuta fortemente no vizinho, isto é, nos outros países. E era contradição nessa tentativa de todos os países quererem manter o pleno emprego, manter o máximo de crescimento, manter a estabilidade dos preços e manter o equilíbrio nas suas contas externas, que são objetivos que, se todos eles conseguirem, ótimo. Na medida em que alguns não conseguem, os outros também não conseguem. Eu vou explicar isso o melhor que eu puder. Retomando coisas que eu já falei ontem. Eu ontem mostrei a vocês que neste período de alta, de auge, de crescimento, alguns países saíram melhor do que outros no plano do comércio internacional, tá certo? Chamei os países que tiveram êxito de países de moeda forte.
foram países cuja moeda deveria ter se valorizado. Se valorizou, de fato, pouco. Para que esses países não continuassem, vamos dizer, tomando o mercado dos outros, teria que se fortalecer mais. Quais são esses países? Principalmente o Japão, a Alemanha e alguns pequenos países europeus, também muito eficazes na competição no mercado mundial. A Suíça, a Suécia e deve ter mais uns 3 ou 4 outros. Mas esses são, os importantes são a Alemanha e o Japão. Então esses são os países de moeda forte. O que são eles? Países que estão o tempo todo exportando mais do que importando dos outros países. Tem superávit o tempo todo na sua balança comercial e na sua balança de pagamentos também. Apesar de exportar capital. Vejam bem, eles exportam mercadorias e exportam capital. E ainda assim estão acumulando reservas, sob a forma principalmente de dólares, que crescem ano a ano. Como contraposição inevitável, não é? Se alguns países acumulam superávites o tempo todo, é que outros países estão acumulando déficits, não é isso? Tá certo? A conta total tem que fechar, tem que zerar. Então o que vocês têm do outro lado? Os países de moeda fraca. Os países de moeda fraca são dos grandes países, principalmente a Grã-Bretanha, a Itália, uma série de países de menor expressão, como a Espanha, Portugal, e se vocês quiserem enumerar um pouco mais, o Brasil, não é? Que já é uma economia média, então vocês têm aí uma dúzia de países de alguma expressão que estão o tempo todo acumulando dívida. É isso aqui. Tá certo? Estão se endividando cada vez mais, porque os outros estão mantendo superávites cada vez maiores. Quer dizer, há um desequilíbrio crescente. É esse o fracasso da coisa keynesiana. Se houvesse mecanismos de regulação em que durante 1 ou 2 anos alguns países têm superávit e os outros têm déficit, e nos 2 anos seguintes os que tinham superávit têm déficit e os outros que tinham déficit têm superávit, tudo bem. 4 anos depois está todo mundo no zero de novo. Mas não é isso que aconteceu. Ao longo de muitos e muitos anos, os que estavam na parte de cima, com moeda forte, ficaram cada vez mais com moeda forte. E os que tinham moeda fraca, cada vez mais se enterrando em dívidas. Muito bem, por que não se resolveu isso? Porque, politicamente, para os países de moeda forte, era uma muito boa. Para eles era ótimo isso. Eu não classifiquei os Estados Unidos, que é o maior país de todos, porque a sua situação é especial. Quer dizer, a sua moeda é forte e fraca ao mesmo tempo. E por ser forte e fraca, é que dá essa enorme confusão nos próprios Estados Unidos, se eles ganham ou perdem por ter a moeda reserva, a moeda que os outros países aceitam em pagamento. A moeda americana é forte, porque eles podem pagar qualquer coisa com o dólar que eles fabricam, que é um pedaço de papel. Nesse sentido, ela é fortíssima. Porém, ela é fraca na medida que esses dólares são um peso, quer dizer, uma dívida que os Estados Unidos têm para quem estiver segurando esses dólares. Então não é como o Japão e a Alemanha que estão acumulando ativos, estão acumulando reservas. Os Estados Unidos estão acumulando dívidas, só que é uma dívida que não se cobra, mas que um dia poderia ser cobrada. Então vejam o desequilíbrio permanente que se entra quando se praticam políticas keynesianas, que são perfeitamente racionais, mas dentro de territórios fechados, dentro de economias nacionais próprias, e que estão, no entanto, com vasos comunicantes. Vejam bem, com essa divisão do mundo entre países de moeda fraca, na qual nós estamos, obviamente, e países de moeda forte, onde nós não estamos, o país de moeda fraca, que obviamente não quer praticamente virar colônia dos outros, porque é isso que no final acontece, porque ele tem que cada ano chegar de chapéu na mão, impedir, etc., mais ainda emprestado, etc., etc. O que ele pode fazer para virar país de moeda forte? Basicamente 2 coisas. Uma eu já discuti com vocês bastante, só vou mencionar. Depreciar a sua moeda. Para uma moeda fraca ficar forte, ela tem que ser depreciada. Acho que agora vocês não ficam mais surpresos com isso, né? Acho que já está claro por quê. O negócio é fazer a moeda valer menos para ela ficar mais forte. Porque ela fica forte vendendo as mercadorias, não é a moeda. Você tem que vender bastante em lugar dos outros.
Então, a Inglaterra desvalorizou a Libra várias vezes. Outros países também, o Brasil desvaloriza cada semana. Só que os países de moeda forte não aceitam isso. Tinham antes a desculpa de que havia um acordo de Bretton Woods que proibia fazer isso, proibia mudar a relação cambial. Depois que o acordo de Bretton Woods foi para o brejo, porque os Estados Unidos liquidou em 1971, as moedas flutuam, mas eu mostrei a vocês que essa flutuação, na prática, é uma coisa complicada, e que os países de moeda forte defendem as moedas fracas para manter sua vantagem comercial. Defendem, sobretudo, o dólar. A outra possibilidade, essa é mais infernal ainda, e não depende dos outros países, é baixar os salários. Os seus próprios salários. É a outra maneira de você reduzir os custos e tentar, com isso, competir mais. Como mostrou-se impossível fazer a mágica pela mudança da taxa de câmbio, isso foi tentado inúmeras vezes, acabou-se cada vez mais caindo na rebaixa dos salários. E a rebaixa dos salários tinha que passar necessariamente pela quebra do movimento operário. O movimento operário não era brincadeira, nem na Grã-Bretanha, nem na Itália, nem na França. Em todos esses países havia sindicatos comparativamente aguerridos, fortes, havia partidos representativos desses sindicatos, desse movimento, que, se vocês quiserem, eram partidos muito moderados na sua ideologia, mas bastante, não é tanto assim, mas enfim, tendiam a não querer que a sua base fosse quebrada. Foi necessário quebrar esse movimento operário com enorme desemprego. Quer dizer, o que quebrou o movimento operário europeu e americano foi o desemprego. Quando eu digo quebrar, eu estou talvez usando uma imagem muito forte. O movimento operário, depois que começou a crise, depois que o desemprego foi aumentando, está chegando agora a 34 milhões de pessoas, ele está completamente apavorado com o problema do emprego. E está aceitando realmente a redução de salários. Os sindicatos comunistas italianos aceitam a austeridade, para tentar ver se reforçam a balança de pagamentos italiana. Quer dizer, eles chegaram a esse ponto de patriotismo. Então vejam a funcionalidade da crise. A crise serve aos países de moeda fraca, através de um enorme desemprego, tentar reduzir os custos das suas mercadorias e, com isso, começar a exportar mais, importar menos e começar a ter superávites e parar de se endividar. Agora, o que fazem os países de moeda forte numa situação como essa? Vocês não podem impedir que os outros países afoguem os seus respectivos movimentos operários no desemprego e consigam reduzir os seus custos de trabalho. A única coisa que os países de moeda forte podem fazer é também reduzir os salários. E eles estão fazendo isso. Quer dizer, também estão se afundando no desemprego. Japão menos, por enquanto. Alemanha certamente sim. E também estão procurando reduzir ao máximo os seus salários para manter essa situação infernalmente desequilibrada, na qual eles acham que tem alguma vantagem. Então vejam, este é o panorama na qual nós estamos metidos. Em cima dessa dificuldade básica, que é um sistema keynesiano, no sentido que os respectivos governos, usando a moeda fiducial, assunto muito discutido nas primeiras aulas desse curso, tentam regular uma conjuntura, mas agora, devido exatamente ao estrangulamento externo, eles regulam essa conjuntura para baixo, quer dizer, eles fazem propriamente a crise não é mais o produto do mercado, uma coisa misteriosa que de repente acontece. A crise é deliberadamente imposta à sociedade pela política econômica, não é só no Brasil isso. Isso acontece nos outros países também. Quer dizer, é uma crise para ganhar no mercado mundial. Numa situação como essa, as multinacionais alopram, porque elas são vítimas dessa brincadeira. Eu estou contando uma história que deve fazer muita confusão, mas ela é confusa. Quer dizer, onde é que está o vilão que está ganhando com isso, não dá para perceber muito bem. Aparentemente é um jogo que todos perdem. E é claro que quando você tem uma baixa geral da produção, um aumento do desemprego, um aumento da capacidade ociosa, provavelmente todos estão perdendo. Os salvadores perdem os empregos, os capitalistas perdem os lucros, quer dizer, não há aparentemente ninguém que está a não ser o capital financeiro quando dá certo a sua especulação. As multinacionais viram especuladoras. Não fazem investimentos, os investimentos estão praticamente a zero,
em todos esses países cuja economia não está crescendo, está decrescendo, e o dinheiro que existe, os lucros que ainda se consegue fazer, se mete a juros. Isto que explica exatamente o tamanho do balão que está agora estourando. Quer dizer, enormes quantidades de capitais especulativos gerados pela recessão, que criaram, no pior momento, uma tremenda euforia. É pena que eu não tenho as datas que eu pus ontem aqui, mas vocês devem estar lembrados que eu disse que a passagem da fase de alta desse atual Kondratiev, desse ciclo no qual nós estamos metidos, para baixa, foi mais ou menos 69 e 70. Digo mais ou menos porque o assunto é controverso. Pois bem, onde é que estávamos nós nessa época? No meio do milagre econômico. Quer dizer, era uma época em que a economia brasileira estava crescendo 10, 11, 12% ao ano. Não é possível, quer dizer, no momento em que a economia mundial está realmente começando a embicar para baixo, uma economia importante, a nossa era importante, estava crescendo a pleno pulmão. Por causa disso. Porque o inchaço do mercado financeiro permitiu ao Brasil manter, como no balão de oxigênio, uma alta taxa de crescimento por vários anos. Foi bom para nós. Eu não tenho dúvida que valeu a pena. Somos hoje substancialmente mais fortes economicamente, mais ricos, etc., do que éramos em 68. Mas não podia durar muito. Evidentemente, era uma coisa que tinha um fim muito rápido. Mas esse fim aconteceu e aconteceu agora. Enfim, nós temos uma crise financeira dessa natureza, que é causa da crise econômica mais básica, que tem que ver com salários, com preços relativos, com luta. São lutas de classe em cada país e luta entre os países encadeadamente. É um troço bastante complexo, mas importante entender. E essa mesma crise financeira é causa do agravamento da crise econômica. Ou seja, ela emana da crise econômica porque ela libera capitais que ficam gerando, procurando alguma aplicação em países como o Brasil e tal, Irã, Venezuela, México, enfim, vários clientes grandes. Quando esses pifam, então, aí, dá uma cambalhota e os vários países são obrigados a ainda piorar suas recessões, de modo que a crise econômica se aprofunda muito mais. É nessa que estamos, precisamente nesse momento. Muito bem. Passemos agora, novamente, ao concreto. Qual foi o acordo que nós fizemos com o Fundo Monetário Internacional? Esse acordo foi decorrente de uma certa filosofia do fundo, que é, na essência, pré-keynesiana. É importante entender isso. O fundo quer que os seus países que ele está auxiliando endireitem, ajustem as suas economias. Porém, não de qualquer jeito, não. De uma forma que, daí por diante, o automatismo do mercado garanta que não vá mais acontecer nada. Quer dizer, o fundo tem isso profundamente na sua psicologia. Governos não se confiam. Isso vem da coisa americana, o fato de que o fundo é completamente dominado pela tecnocracia americana, pelo seu diretor americano, é a magia do mercado. Então, a forma de fazer o acordo com o Brasil, que já tem um governo conservador, por isso não deu muito problema, mas quando o governo é de esquerda, dá umas maiores galhos. Veja o seguinte. Primeira coisa, o Brasil se compromete a reduzir drasticamente o déficit do seu governo, do seu orçamento público. Bom, isso não tem nada a ver com as contas externas, mas tem que ver com a inflação, e na filosofia do fundo, eu mostrei isso a vocês. A inflação tende a piorar a situação do balanço de pagamentos até que haja uma desvalorização cambial. Lembram disso? Mostrei isso a vocês. Se você não desvalorizar a moeda, a inflação piora, porque torna as exportações mais difíceis, as importações mais fáceis. Nós desvalorizamos cada 5 dias. A inflação não tem nada a ver. Mas a filosofia do fundo é que tem que acabar com a inflação, para exatamente acabar com essa imoralidade de uma taxa cambial que muda cada 5 dias. O ideal é ter uma taxa cambial que dura 500 anos, sem mudar. Então, há uma programação trimestral, imaginem vocês, uma programação até 31 de março, até 30 de junho, até 30 de setembro, até 31 de dezembro, para que a cada trimestre o déficit do governo brasileiro vá diminuindo em valores perfeitos, tantos trilhões de cruzeiros, Isso significa aprofundar serissimamente
a recessão no Brasil. Está se cortando contratos, quando ele fala do governo, a parte principal são os subsídios, que vão ser cortados, já estão sendo cortados, e os chamados déficits das empresas estatais, que é fundamentalmente dinheiro para investimento. Então, as companhias elétricas, as companhias de telecomunicações, as companhias que constroem estradas de rodagem, enfim, que expandem a infraestrutura brasileira, estão realmente sofrendo cortes violentos e passando esses cortes aos seus fornecedores, suspendendo contratos, etc, etc. Isso a gente está sabendo o que está acontecendo, é o resultado desse item da filosofia liberal do Fundo Monetário Internacional. Segundo lugar, eliminar a inflação também mediante a liberação dos salários e a liberação das importações. Liberação dos salários eu estou usando em função desse atual decreto que o presidente fez, baixou, tornando menor o reajustamento semestral, ou reintroduzindo o arroz salarial, se vocês quiserem, tá certo? Diz a justificativa do decreto, de que esse decreto é um primeiro passo para sucessivamente reduzir os reajustamentos até que os salários sejam reajustados por livre negociação entre trabalhadores e patrões. Isso está bem dentro da filosofia do FMI. Eu não estou dizendo que esse decreto foi exigido pelo FMI, porque eu não sei. Agora, é que está direitinho nessa filosofia de que os salários devem ser determinados pelo mercado e não por decretos do governo, tá claro? Agora, essa livre negociação tem uma peninha. Os operários não podem fazer greve. Bom, pela legislação brasileira, fazer greve é a coisa mais complicada que existe. E na medida que eles vão reduzindo os reajustamentos, eles não estão dizendo que eles vão tornar a lei de greve factível, tornar os movimentos coletivos factíveis. De modo que é uma negociação muito sui generis. A liberação de importações é outra coisa importante. Quer dizer, parece que o fundo exigiu, e o governo prometeu, não colocar nenhum novo obstáculo às importações. Vejam bem, significa controle direto, racionamento, impedir que se use o dólar que nós não temos para importações supérfluas, para poder exatamente importar o que é essencial, de jeito nenhum. Isso tem que determinar o mercado. Então, cotas de importação, enfim, todos os mecanismos que normalmente se usam numa situação de emergência como essa, o governo brasileiro se proibiu de usar, sendo que então vai fazer com que espontaneamente a demanda por importações caia. Para isso, é inclusive que a demanda total caia de uma forma violenta. Mas isso está no acordo. 3. Permitir o livre ingresso de capitais, quer dizer, que o capital estrangeiro entre o mais livremente possível para tornar possível não só esse investimento e os futuros anos, mas também o investimento direto, quer dizer, investimento que não leva juros, quer dizer, que constitui empresas no Brasil, cujos lucros eventualmente serão repatriados no futuro. Bom, mais livre do que é atualmente o ingresso de capitais estrangeiros é impossível, ele é totalmente livre. Quando você fala em liberar o ingresso, é na verdade liberar a remessa dos rendimentos do capital. Quer dizer, o capital não entra, a não ser que ele possa tirar a si próprio os seus rendimentos quando quer. E aí existem algumas restrições, nada grave, principalmente de caráter tributário. Quer dizer, o imposto de renda atinge os lucros que vão ser remetidos, até menos que os lucros aqui dentro, só 25%, mas até 12%, quer dizer, uma taxa de lucro de